Oi, pessoal. Gente, hoje a gente tem uma live super legal por aqui. Vamos conversar sobre branding com o Igor Fidalgo. Olá. Bem-vindos quem está entrando, pessoal. Vamos se aconchegar. Daqui a pouquinho a gente já começa a nossa live. Pessoal, olha, é o seguinte. Olá, Sidney. Gente, quem quiser mandar perguntas pra gente sobre branding, sobre identidade de projeto, já usa aqui, ó, a nossa caixinha de pergunta, que tá aqui. Tem algum lugar aqui na nossa caixinha de pergunta. Escreve as perguntas que vocês querem mandar pra gente. Assim vai ser mais fácil a gente responder pra vocês o que a gente propõe, tá bom? Vamos lá. Gente, essa live vai ser para quem exatamente está com dificuldade de comunicar algum projeto ambiental, de criar alguma identidade para esse projeto. Vocês vão ver, gente, o Igor é muito bom. Olá, Projeto EICA, tudo bem? Olá, Jorge. O Jorge acompanha tanta gente, está lá no grupo do Telegram também. Pessoal, olha só, vou deixar aqui pra gente o link também do nosso grupo do Telegram, que é um grupo onde a gente está trocando muita informação sobre oceano, sobre todas as lives que tem por aqui, para que vocês também fiquem por dentro. Então, já vou compartilhar aqui com vocês o nosso link, tá? É a Ocean Lab Academy, a nossa comunidade. Olha, vamos copiar aqui. Olá, Grupo Ecologia Humana. Iago também adora os seus materiais. Gente, olha, o link do nosso Telegram tá aqui embaixo, viu? Enquanto a gente vai esperando o Igor chegar, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso grupo. Tá um lugar muito legal, assim, a gente tem bastante profissionais por lá. Eu até me surpreendo, assim, com o número de gente que tá lá, porque, assim, eu criei a comunidade, achei que era só mesmo o pessoal que tava super nas conversas com a gente. Iago, seus materiais são muito bons, viu? Gosto muito do que você produz. Oi, Jorge. E, gente, lá na comunidade a gente está colocando mais assuntos. Eu estou também conhecendo mais o que é que vocês gostam, para a gente trazer coisa bem adaptada aí para o momento de vocês também. Eu sei que tem muita gente que gosta que empreende, né? Já tem algum projeto, então precisa de material voltado para isso, e tem pessoas que não, mas que têm interesse, por exemplo, em empreendedorismo, em criar alguma coisa dentro da própria instituição que está. Então a gente vai ter material para os dois tipos de pessoas aí, né? E hoje a gente vai conversar com o Igor também, gente, como é que a gente cria esse perfil para quem a gente precisa de criar conteúdo, para quem a gente precisa de criar produtos também. O Igor é muito bom nisso, gente. Então, assim, eu fiz uma mentoria com ele ano passado e foi super legal. Então, tem gente perguntando aqui pra mim, a live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, gente. Mas assiste aqui com a gente, porque é sempre melhor ao vivo. Vocês podem mandar perguntas também, viu? Olá, Tati. Olha, outra ótima profissional aqui. E, gente, eu não sei vocês, mas assim, eu, ano passado, estava passando por um momento onde eu não encontrava realmente a identidade do meu projeto. E aí, eu fiz uma consultoria, né, com o Igor, e aí finalmente a gente encontrou essa identidade. Uma consultoria não, né, gente? Uma mentoria com ele. E passei por um processo com ele onde ele apresenta também o método dele. E aí eu consegui encontrar essa alma, né, do Ocean Immersion. Porque eu sei que tem muita gente, que tem muita dificuldade de encontrar esse lugar, né? Porque, assim, é muito difícil para algumas pessoas assumir o que é o único, encontrar essa parte que te difere, né, de outros projetos ambientais, porque
vamos falar a verdade, né, gente? De projetos parecidos, projetos iguais, tem muita coisa já acontecendo. Então, o branding, né, que é o assunto da nossa live de hoje, é justamente sobre isso. Como é que a gente se diferencia de tantas coisas que estão acontecendo? Como é que a gente traz aquilo que é muito único nosso? E como é que a gente também cria uma coisa que seja interessante para o público do outro lado? Essa interseção de coisas, né? E como é que a gente não deixa também de ser verdadeiro, né? Eu acho que isso que é muito da alma do branding, e é isso que o Igor vai trazer aqui pra gente também. O processo com ele é muito legal, foi um workshop, então a gente fez, ano passado, acho que foi em novembro, várias aulas, ele apresenta todo o método dele, a gente, ao mesmo tempo que vai aprendendo, vai aplicando também essas... Olá, Verônica! A gente também vai aplicando todas essas técnicas, né, no nosso projeto. E é muito legal, ele vai trazer hoje também um case de um projeto que ele já tem, que ele assessorou, né, porque ele dá muita consultoria. E aí a gente consegue entender um pouco mais como é que isso é de uma forma tangível. Ô, Igor! Vamos lá, gente. Porque que a gente vai conversar hoje. E, pessoal, quem quiser já manda as perguntas aqui na nossa caixinha, viu, de pergunta. Já vai mandando. Eu sei que tem muita gente aqui da área ambiental que talvez nunca ouviu falar sobre esse tema. Olá, Oi, Igor! Tudo apareci. bem? Tudo bem? Tudo ótimo, Igor. Vocês estão me vendo Igor, bem? Deixa eu limpar um pouco a minha câmera aqui, um minutinho. dá pra te ver bem, sim. Dá? Dá. Igor, tava Tudo aqui conversando com bem? o pessoal. Tudo ótimo. E aí? Desculpa a demora, eu me enrolei aqui, Não porque tem quando eu clicava no problema. seu perfil, não aparecia que estava na live. Aí eu atualizava, eu falei, não, mas não aparece aqui, aparece no perfil. Não estava A aparecendo no bolinha, meu... sim. A bolinha nos meus... Ah, foi isso. Bom, conseguimos. Cheguei. Chegou chegando, Igor. Igor, vamos lá. Como é que... Se apresenta para o pessoal, conta como é que foi sua história, como é que você começou a trabalhar com branding, como é que isso Aham. aconteceu? Essa live vai ficar salva depois? Vai sim. Ah, que bom. Então, sou jornalista e, na verdade, eu tenho uma formação técnica de ensino médio em informática. É muito louco porque eu trabalhei com informática até mais ou menos os meus 22 anos e eu não quis estudar isso, porque eu já trabalhava, então eu já entendia bastante. E aí eu fui para o jornalismo, meu primeiro emprego foi no Globo, onde eu atuei como diagramador e fui editor de moda da Magazine, que era a revista jovem do Globo. A partir dali eu comecei a fazer muitos trabalhos de moda, crítica de semana de moda, fui editor de revista de moda e abri uma assessoria de imprensa em 2004 para atender marcas de moda. Fiquei sócio até 2008, tive uma crise criativa, quis voltar a escrever. E aí eu vendi a minha parte da empresa e voltei para o Globo para continuar escrevendo sobre moda, cultura, comportamento. Em 2014 eu fiz uma consultoria de branding para Inbrands, que é um grupo que detém as marcas Animale, Richards, Elos, Tommy Hilfiger, VR, Bob Store e estou esquecendo de uma. Enfim, e Salinas. E aí eu fiz uma consultoria que começou como um diagnóstico de marca. E na verdade, para eu te explicar como vem a minha formação de branding, ela não é uma formação que veio da academia. Na verdade, eu fui tendo essa demanda. Quando eu era jornalista e fazia desfile de moda, às vezes eu sentava numa primeira fila para fazer um review da coleção. E o release, eu sempre dou esse exemplo que é muito bom, é muito contrastante. O release falava de futurismo, o release falava sobre cangaço e a coleção era... Não, o release falava sobre futurismo 60 e a coleção era cangaço. Eu não consegui conectar. E aí eu tive que jogar o release fora, eu tive que tentar entender quem era aquela mulher. Né? Eu falei, quem é essa mulher que está aqui desfilando? Ela usa essa roupa, mas ela ouve que música? Ela tem que profissão? Aí eu sinto que a semente do branding foi A começando... persona, né? Começa... aparecer quando eu ainda era jornalista, mas aí depois, quando eu abri minha assessoria de imprensa, eu tive uma semente oficial, que foi o Carlos Mack. O Carlos é o head de branding da Farm, há
15 anos, eu acho, nem sei mais quanto tempo. E ele um dia teve uma reunião para falar do meu escritório para me dar noções básicas de branding. E de lá para cá eu comecei a trabalhar criando conteúdo, sempre pensando nessa brand persona subjetiva. E em 2013 eu fiz o meu primeiro brand book, que ainda não era o método Neon, que é o método que eu tenho, que você fez o curso. Exatamente, eu tava falando pro pessoal que é muito bom o teu curso e tua mentoria também. A Alessandra tá online. Um beijo, Alessandra. Saudade de você. E aí, tipo, eu comecei, e aí, na verdade, depois que eu fiz essa consultoria para Embrands, eu fui 2 clientes, a Elos e uma outra marca que eu fiz o Brand Book. Eu comecei a fazer Brand Books de um jeito intuitivo, usando técnicas né, que pares, né, tipo que o André Carvalhal usava, coisas que eu inventei que tinham sentido. E aí, em 2016, eu fui assistir uma palestra do Carlos Mack, que foi o cara que plantou a semente, e ele me viu na sala, levou um susto e falou: meu Deus, mas você é tão especialista quanto eu. O que você está fazendo aqui? Eu falei assim: mas eu vim aprender com quem me ensinou. E aí eu meio que fechei o método com novas atividades e novos mindsets. Então, hoje eu trabalho com posicionamento, né, de marcas. A palavra branding, ela é muito ampla para nós brasileiros, né? Porque aqui morando em Lisboa eu descobri que branding ainda é um grande conceito imbuído dentro de uma marca, né? De uma logo. Então aqui em Lisboa é diferente do que... Na verdade eles entendem branding como a gente, mas eles não adaptam os valores de marca para comunicação, para estratégias transmídia. Eles não pensam 360. Eles, quando entregam uma marca, eles criam uma grande defesa daquela marca, mas eles não apresentam aplicabilidade de conteúdo. Sim. Eventos, comunicação. Eu já percebi isso também. Parece que pensa bem, é como se como se a Ocean Immersion fosse fazer um evento e aí você contrata alguém para fazer, uma agência portuguesa, não generalizando, gente, mas assim, as pessoas que eu conheço que trabalham em agências portuguesas me falaram que é assim. Para fazer o conceito do projeto, eles vão criar um puta logo, né, um puta logo cheio de gatilho mental, incrível. Só que se você virar e falar assim, tá bom, beleza, mas eu quero lançar um Spotify. Qual é a orientação que você, como agência de branding, me dá? Eles não sabem dizer. Eles não conseguem olhar para o logo e tentar, entendeu? Então é muito pouca coisa você olhar para um logo para criar tanta estratégia. Sim. Eu hoje considero a logo super importante, mas o processo de branding, que a gente chama de processo de construção de imagem de marca no digital, né, tudo isso para mim vira branding, né, o branding digital da Neomind. Ele começa com a brand persona, né, da definição da brand persona, depois a gente define o arquétipo, depois a gente define as 26 palavras que resumem uma marca e depois a gente faz a oficina de emoji brands, que é para reduzir a marca em 3 emojis. Cuja essa associação as pessoas vão começar a ver isso sempre e vão lembrar da marca, né? Por que sempre responder com coração no olho se você tem uma identidade de emoji, né? A ondinha é super forte, você usa como em vez de colocar a bolinha, né? Sim. Como é que fala? Quando você coloca em tópicos, né? Por exemplo, se alguém me manda muito obrigada, eu não vou mandar uma carinha feliz. Eu mando ou um coraçãozinho azul ou a ondinha. E aí eu comecei a perceber... Perfeita. Porque, gente, você é perfeita, sem defeitos, aluna perfeita. Eu apliquei tudo, assim, tintim por tintim, que você trouxe no teu workshop, né? Porque eu falei, gente, é muito valioso isso. Eu venho do design também, né, Igor? Então, pra mim, foi uma grande facilidade para aplicar certas coisas. Eu imagino que não são todos os profissionais que entendem essa importância, né? E que talvez até você dê uma consultoria e a pessoa fica meio, mas que bobeira, né? Na verdade, quando rola uma consultoria ou processo de mentoria, as pessoas procuram exatamente porque elas acham tudo muito detalhe, né? E elas não conseguem criar uma metodologia, e elas sabem que esses detalhes importam, sim, e elas não conseguem criar uma metodologia para esses detalhes, para produzir esses detalhes em produtividade, com produtividade. Então o que acontece? Branding é constância, né? Branding é repetição de símbolos, é multiplicação de símbolos, é você ter uma história e você multiplicar ela em várias histórias, que é um processo muito jornalístico. Então, assim, eu estava explicando o processo do método, né? Não sei o que você contextualizou, mas a Ana, ela fez a última aula do Brand Boost, que foi ano passado, né?
Foi Foi novembro pra online. ir. Uhum. Sempre foi offline, né? Eu já falei eu já formei, né? Tipo, já apliquei o método para mais de 300 pessoas, entre estilistas, especialistas de marketing, consultores de branding, donos de restaurante, pessoas digital influencers, content creators. Então, assim, o método ele serve para todo mundo. Só que não tive esse ano, né? Porque, na verdade, eu gosto de fazer essa turma presencial e eu decidi transformar numa versão online, né? Porque como é um método com começo, meio e fim, né? A participação é muito mais de dúvida. E aí vai ter um canal, né? Quem comprar esse Sim. curso fechado, né? Que vai ser vitalício, você vai poder assistir para a vida inteira. Ai, que Você vai ter ótimo. um canal de comunicação comigo sempre. Vai ter uma pessoa que vai lá numa semana, vai pegar todas as perguntas e eu vou fazer um vídeo respondendo. Então, eu decidi adaptar o Brand Boost para esse formato de curso, né? Mas eu tenho uma coisa, né, que na pandemia, posso contar isso? As transformações que a gente sofreu na pandemia? A gente também sofreu por aqui, Igor. Na Foi. pandemia eu decidi, tipo, reposicionar a agência, né? E da mesma forma que a Ocean Immersion. Da mesma forma que a Ocean Immersion, ela tem ali as suas defesas e as suas filosofias, que é muito próximo de toda a lei da sustentabilidade, eu imagino. A Neon precisou ir para um lugar muito inspiracional, porque a gente estava muito preso em 5 anos de imagem e eu tinha coisas dentro de mim que eu via que não apareciam. E aí a gente fez a brand persona da Neon 5 anos e meio depois de eu abrir a agência. E foi um processo muito mágico para mim, que faço isso já fiz para mais de 30 marcas ou pessoas. E eu tô amando fiz para mim ver, Igor, porque para mim que bom. também é uma revelação assim de todo o potencial que você tem e de tudo isso que a Neon também aparecendo ali e eu timeline, decidi, sabe? Eu tô amando, como muito hacking, rico. como o hacker, né? Na verdade, a brand persona da Neon, se ele fosse uma pessoa, ele teria 10 anos a mais do que eu. Mas ele foi um cara de informática que virou um hacker. E aí ele trabalhou no Wikileaks com Julian Assange e ele foi preso. Ele tem a jornada do herói dele é que ele vai para a prisão e ele vira escritor na prisão. Ele é o outlaw? Não, é o mestre, por incrível que pareça, porque na metade da vida dele, ele na verdade sempre teve muita coisa de compartilhamento de conteúdo, mas ele foi quase um antissistema. Mas depois que ele sai da prisão, ele vai para um ashram na Índia, porque eu quis colocar esse cara com a mesma filosofia hinduísta que eu tenho. E ele meio que começa a ver que a parada dele não é mais a loucura da informática, da vida louca, de mudar de país, que a Interpol tá te procurando. Eu, criei toda uma história que foi super importante para o processo de criação da música, da trilha da agência. Eu fui pegando músicas que retratassem esses momentos. E aí no final ele vira um grande coach de jovens escritores à distância, mora na Lapônia, é uma loucura. Porque o processo de brand persona, para quem nunca passou, e eu não sei exatamente quem está assistindo a gente, se são pessoas... Eu acho que muita gente, Igor, não sabe, não tem noção depois do que é brand persona. Como é que a gente explica o que é uma brand persona? Sinteticamente, né? Precisa disso. Então, a brand persona é uma técnica de personificação de marca muito antiga, né? Acho que ela já tem mais de 10 anos, 15 anos, muito antiga. Mas não é uma coisa nova. Talvez você tenha ouvido falar disso no ano passado, mas a gente já faz isso há muito tempo. Né? Eu diria que já se usa esse termo 15 ou 20 anos aqui no Brasil. No Brasil, onde eu morava até 2017. Né? E o que é engraçado é que o mercado muitas vezes chama a buyer persona de brand persona. A buyer persona é quem compra. É um perfil demográfico de quem compra, com todos os detalhes. A brand persona, ela é o perfil inspiracional. Ele traz os propósitos, os valores, as lutas, os gatilhos culturais que vão inspirar o seu conteúdo e que você nunca mais vai falar assim, não tenho o que postar. Sempre vai ter uma música, uma ideia de carrossel. O processo de branding completo, ele aponta mais de 80 desdobramentos da brand persona em estratégias. Tem até um mapa mental, né, Igor, que dá pra gente e aí fazer. Quando faz o mapa mental... Deixa eu pegar um mapa mental para mostrar às pessoas. Gente, que pode ficar mais claro. Esse processo com ele. Porque... eu vejo tanto esse aqui
Esse aqui, pode falar, é porque eu tô com fone. Então Não, eu é me que eu vejo, afasto, mas eu tô ouvindo. eu vejo muito projeto, Igor, que não dá atenção para isso. Na área ambiental também, né? Em todas as áreas, mas na área ambiental é muito comum isso acontecer. Que Aham. não dá atenção para isso, então assim, fica um monte de gente com a mesma cara, um monte de gente usando a mesma Uhum. cor, aí a pessoa Tudo pensa, a folha verde. vou falar de sustentabilidade, vou usar verde, vou falar de oceano, vou usar azul. E aí, não, sabe, você não cria uma riqueza assim, porque cada pessoa também tem um modo de falar sobre aquilo, cada marca tem um posicionamento diferente. E você pode até ter opiniões contrastantes ali, né? Dependendo do Aham. que. E aí parece que não existe assim. Parece que ninguém está explorando o seu melhor potencial, né? E com o brand a gente Na consegue verdade, encontrar nas esse marcas caminho. consegue. Consegue, por isso que é um método. Ele foi transformado num método de começo, meio e fim, onde você, após aplicar essas 4 atividades, eu já tô praticando uma quinta atividade no processo, é um processo de mentalização sugerida. Algumas pessoas chamam de hipnose sugerida, mas eu não sou uma pessoa formada em hipnose para falar, mas a pessoa vai entrando no estado meditativo e você vai dizendo algumas palavras e ela começa a visualizar-se em alguns lugares. E você vai pegando esses sinais, esses símbolos e tentando responder as perguntas que você tem. Eu consegui fazer isso com 2 clientes. Não é uma visualização criativa, Igor? É algo assim. Eu Pronto. consegui fazer isso com 2 clientes, mas o mapa mental, né, que a gente estava mostrando, depois que a gente faz a brand persona, a gente define, não sei se está dando para ver, dá para ver? Dá sim. Ó, a gente define todo esse diagrama, que nada mais é do que toda a identidade da brand persona Sim. organizada como um índice, né, onde o nome da brand persona vem no meio, ela tá ladeada por 4 planetas. No caso aqui, a Lisa, a Maria Lisa, é quem a BR Nova, uma bioindústria focada em produtos de saúde e bem-estar, feitos com bio e nanotecnologia. É uma Olha. marca com uma pegada super científica e eles têm um cuidado com sustentabilidade bem sério. Então, se a BR Nova fosse uma marca, uma pessoa de verdade, ela seria a Lisa, que está ladeada por vida, referências, currículo e hobbies. Esses 4 planetas, eles estão ramificados em asteroides. E cada asteroide tem um assunto. Esses assuntos todos estão tirados da brand persona. Né? Sim. Então, assim, o processo de branding, para quem não entende nada, é um processo que você constrói alguma coisa, desconstrói e reconstrói. Porque quando você só constrói, é igual quando você está fazendo uma logo. Você vai lá, desenha e está pronto. Não, mas se você quebrar essa logo em duas, pegar uma logo, a logo 2 e a logo 1 e fundir, você tem É que estar bem pronto para isso. desconstruir. Sim. E E desapegar, falando né, para da ideia também, depois voltar nela e rever aquilo com outros olhos. isso, exatamente, porque às vezes, sei lá, eu perco um texto, estou escrevendo, perdi. Fico, né, pau da vida, falo assim, cara, vou ter que escrever de novo. E quando eu escrevo de novo, fica melhor. Entendeu? Sim. Então também pensar assim pelo lado né, tipo da atenção plena e da energia mesmo positiva, de na hora que você perder alguma coisa, é óbvio que a gente não é feito de ferro, né? A gente não é de aço, um dia a gente grita, nananã, mas tentar ficar com essa energia. Né? E aí voltando a falar das marcas de sustentabilidade, eu acho que esse processo de branding, de transformar a marca numa pessoa, no método a gente usa 50 perguntas fechadas, que eu construí levando ali em consideração a porcentagem de dicas culturais que eu preciso, a porcentagem de valores éticos, a porcentagem de profissão, país, de elementos dessa personalidade que vai me pautar a procurar imagens inspiracionais. Se eu tiver que colocar uma paisagem na comunicação, eu não vou pegar do Japão porque essa pessoa fez intercâmbio na China. Então a gente cria ali defesas de conteúdo que eu acho que toda marca sustentável que vai fazer a folhinha para se a parada dela é floresta e o azul se a parada dela é mar, né, é oceano, é água, Sim. né, eu acho que tipo assim tem outras opções, né, de você colocar essas cores pontuando uma outra cor como preto, como branco, como cinza, como dourado,
mas eu não vim aqui para falar de logo, né? Até porque eu sou jornalista, não sou diretor de arte, né? Diretor de criação não necessariamente é diretor de arte. Então eu acho que tipo assim, a marca sustentável, ela tem que tentar passar por algum processo de autoconhecimento. Sim. Porque também uma ONG, por exemplo, só falar dos projetos dela e não falar dos seus valores e não compartilhar pares, não traçar estratégias com influencers, né? Sim. Tipo, para falar no seu canal, para ampliar a sua mensagem. Não usar novas tecnologias, por exemplo, lançou o Reels está bombando, tá todo mundo fazendo, o engajamento tá alto, tem que fazer para já. falar sobre essas causas todas. Se você né? falar, se você conseguir falar em 15 segundos sobre um assunto, reter a atenção de alguém, cara, vai ser entregue para muita gente. Então o Reels hoje é o que está com alcance orgânico maior. Por que não talvez ter um Pinterest para aumentar o tráfego, né? O tráfego orgânico. Ninguém sabe que o Pinterest vai aumentar o tráfego orgânico. Eu tenho usado muito mesmo o Pinterest para fazer isso. E também para me dar ideia de mood board, né? Porque o mood board, para quem não sabe também, né, gente, é uma espécie de um quadro semântico, né, Igor? Onde a gente vai colocando ideias ali. Tô sem ideia nenhuma de conteúdo. O que eu posso colocar aqui, descobrir qual que é o universo, né, da minha marca. O mood board clássico, que a galera de moda faz muito, né, que os designers fazem muito, eu acho que ajuda eles. Sim. Eu acho que ajuda muito quem vai produzir imagem, quem vai produzir roupa. Quem vai fazer uma coleção e faz um mood board das referências se é tipo deep set, se tem franja, é Grécia ou é Maldivas, isso ajuda muito você fazer um mood board. Agora, para fazer comunicação e conteúdo, confesso que o mood board não me ajuda em nada. Mesmo? Eu acho que é porque Sabe? a cabeça do designer, eu tenho porque muita você é referência designer. visual. Para mim, o que funciona é o Brand Image Board, que foi uma coisa que a gente criou. O meu primeiro brand book de moda foi feito para Foxton, uma marca de moda masculina. E quando eu apresentei o brand book, eles falaram: Igor, maravilhoso. Amamos, para fazer coleção perfeita. A gente se tranca numa sala, lê a brand persona, né? Maravilhoso. Agora, como que eu escolho, por exemplo, era aquela época que a gente postava várias vezes no Instagram, não tinha estratégia, ele falou, se eu quero dar não tinha stories, eu quero dar um bom dia no Instagram. Então a gente, às vezes tinha 3 posts, bom dia, um post no meio do dia e um à noite, não tinha stories. E aí ele falou, quero dar um bom dia com um copo de suco verde, que nunca a Salinas ou a Hadley vai pensar em pegar o mesmo copo. Como é que eu identifico valores naquela imagem que sejam Foxton? Eu falei assim, me fudeu, né? Opa, desculpa. Falei assim, nossa, estou ferrado. Estou super ferrado, né? Porque pra mim o brand book estava pronto. Eu falei, pra mim o brand book estava pronto. E aí eu meio que me tranquei num processo criativo de mais ou menos 2 semanas e eu desenvolvi o Brand Image Board. O Brand Image Board é quando eu pego cada linha dessa, por exemplo, não sei se dá pra ver aqui, cada palavra dessa, né? Eu pego cada palavra de um mapa mental e eu me provoco num processo criativo de criar, né? Meu cabelo não tá muito bom, de criar Meu também não. uma defesa estratégica para cada um desses gatilhos. Vou dar um exemplo. Aqui no mapa mental da BR Nova, que é o que está aqui, vou pegar uma coisa bem legal. Então, se a BR Nova fosse uma pessoa, ela seria a Maria Elisa, uma mulher pernambucana, que os pais foram acadêmicos e ela, a infância, já foi viajando pelo mundo acompanhando os pais, né? Foi para o Rio, depois foi para Houston, aí voltou para o Brasil, e aí depois ela foi para a Universidade de Sorbonne. Tudo isso é referência de marca que depois vai aparecer em algum lugar, né? Da Isso, eu vou explicar. No texto a gente definiu que essa mulher tinha passado por muitas faculdades. Ela foi para o Rio de Janeiro porque o pai dava aula na Rural. Depois ela foi para a Universidade de Houston porque a mãe, aí tem essa história, a mãe é a acadêmica poderosa. O pai era um professor e ele de repente começa a acompanhar a peregrinação acadêmica da mulher, assim, tipo, super feminista até de uma certa forma, né? Tipo assim, ele cuidar da família para a mulher seguir a vida acadêmica. Eu não sei qual é a ordem, eu só sei que ela faz tipo pós-graduação na Sorbonne, aí depois ela vai, aí ela se forma na Universidade Federal do Ceará, certo? E aí ela faz pós-graduação em Sorbonne, depois ela,
Desculpa, ela vai direto para a Universidade de Colônia, onde ela faz uma pós-graduação. E depois ela vai para a Sorbonne e faz um pós-doc. Não, ela faz um doc. Aí depois ela vai para Freiburg e faz um pós-doc. Isso tudo E aí, é parte desse universo, né, Igor? isso, e na verdade, assim, por que tem tantas faculdades na vida dessa mulher? A BR9 é uma marca feita por acadêmicos. Sim, olha só. Eles são acadêmicos e eles sabem que se a mensagem, se eles forem conhecidos no meio acadêmico, eles vão atrair pessoas como ele. É uma estratégia, assim, tipo, muito... que isso apareceu... intuitivamente, eles foram respondendo isso diante da entrevista de persona. Que legal. E aí eu tive esse insight, que a gente deveria criar um asteroide com todas as universidades pelas que pintam ali no texto, e que a gente ia criar um gatilho de conversar com cada uma dessas faculdades. Então a gente, no Brand Image Board, eu descobri, por exemplo, que a Universidade Federal do Ceará faz uns vídeos... e hoje ela faz uma consultoria educacional para a Universidade de Évora, que é onde a BR9 está construindo uma fábrica. Então eu criei defesas para cada uma dessas faculdades. Eu criei, né, um jeito da gente contemplar e estar em contato com cada uma dessas faculdades. A Universidade de Évora, por exemplo, faz um vídeo com todos os alunos, fez um vídeo publicitário com todos os alunos falando seu nome. E aí eu peguei essa referência e falei, quando a fábrica abrir, você pode fazer um vídeo semelhante com todos os funcionários. Era uma referência que veio de Évora, que eu trouxe para uma estratégia quase de endobranding, né? Que é como fazer as pessoas de dentro da sua empresa também amarem, acharem que você é uma love brand, porque todo mundo se preocupa em transformar a marca numa love brand para o externo. E ela tem que ser assim para os stakeholders, ela tem que ser, né, kind, tem que ser verdade, senão vai ser loja 3, entendeu? Vai ser um desses tipos de escândalos, que a marca é bonitinha e que ela tá toda errada, ela é misógina, ela é abusiva, ela é gordofóbica, e ela tá lá no Instagram posando de minimalista nova era. É verdade. Entendeu? Isso então, também é muito da cultura de marca, né? Que tem que se consolidar, né, Igor? Porque isso. Na verdade, a cultura de marca, ela se consolida com constância, né? Isso. E com constância. Porque não adianta você também aplicar um símbolo de branding uma vez. Eu acho que o papo está muito hermético. Eu acho que a gente podia começar a dar uns exemplos. Bom, Igor, eu quero te perguntar uma coisa. Com aquele mapa que a gente cria, né? Quando a gente faz workshop com vocês. E, gente, eu já estou fazendo propaganda aqui do workshop do Igor, porque vocês têm que fazer quando ele abrir. Na verdade, online, essa turma... A turma vai ser online, né? O que eu vou fazer agora é o Power Boost, que é tipo um hackeamento da minha agência. Quem quer saber, por exemplo, uns jovens criativos que têm clientes, ou uma marca, um dono de restaurante que teve que demitir todo mundo na pandemia, ele está fazendo tudo. Ele tinha um setor, ele tinha uma pessoa de marketing, agora eu decidi, depois desse reboot, que eu trouxe novos gatilhos musicais e espirituais para Neomind, eu decidi fazer um curso ensinando toda a metodologia de trabalho da agência. Isso é muito bom. Tipo, vai ajudar para a pessoa aprender planejamento, branding, conteúdo e performance, Sim. como se fosse... E aí, então, mas é porque você estava falando do curso, no curso a gente explica isso tudo, mas qual foi a pergunta do... Você estava falando a pergunta do diagrama. Porque a gente tem aquele mapa mental, né? E ali... Isso, que é esse aqui. A gente pode tirar tanto ideia para conteúdo, quanto ideia para um produto também, né, Igor? Tudo. O Brand Image Board... A ideia da logo pode sair ali. Eu vou te dar um exemplo. Na brand persona da Mogno, que é a minha cliente, é uma marca que eu cuido de São Paulo, uma gestora de investimentos imobiliários, que estava passando por um processo de diagnóstico e rebranding feito pela Playground Lab, que é um laboratório de criação de valor do Ronald Capaz e da Suzana Iwamoto. Eles têm essa agência, não é uma agência, é um laboratório que eles têm, que eles entram na marca para diagnosticar algum sinal de cansaço ou de necessidade de refresh, e eles fazem esse diagnóstico e eles me convidaram para fazer a comunicação da Mogno. A Mogno tinha passado pelo método Neon, porque a Ana Fialho, que fez o workshop com você, que fez o mesmo workshop que você. Acho que eu lembro. Ela tem um projeto dela também, não tem? Não, essa era a Clara. A Ana fez a brand persona da Clara e leu na nossa aula. Lembro. Tava super poética então, também. Tava muito a Ana aplicou o método Neon na Mogno, que é nosso cliente, ela via Playground e eu como Neon. E lá na brand persona tem alguma citação a Mondrian. Na verdade, eu acho que no ABC Dinâmico apareceu a letra B de Bauhaus,
e Bob Dylan. E na letra M, eles colocaram Mondrian. Eu sugeri que tirasse o Bauhaus, que pra mim já tá atrelado ali no Mondrian, e ficou Bob Dylan. E aí, nesse exercício, né, o Ronald teve um insight começou a fazer pesquisas de Mondrian, chegou, né, foi direto no Tom van Desburg, que é um artista que ele ama, também do mesmo movimento artístico do The Stige, e dali ele teve uma inspiração para a logo da Mogno. Então, entendeu? Através da entrevista de persona, ABC dinâmico, o envolvimento, né, ele, né, dentro do processo aplicado pela Ana, né, foi pesquisando num pensamento encadeado e chegou numa referência da logo. Então, assim, você pode sair, o método Neon, ele te preenche 360 em termos de estratégias transmídia. Sim. Comunicação, branding, endobranding, endomarketing, marketing digital, performance. Ali vale você pegar qualquer gatilho da brand persona e se provocar a pensar, caramba, se a minha marca fosse uma pessoa, ela seria uma mulher louca por Caetano Veloso. Como é que eu vou encaixar o Caetano na minha comunicação? É verdade. Né? E assim, gente, e aí você pesquisar músicas do Caetano. Fala. Não é você pensar, tô aqui criando um projeto de um produto zero lixo, agora eu vou postar foto de produto o tempo inteiro pro pessoal comprar. Ou então, isso é essencial. Inteiro. Gente, tem um universo por trás que você pode explorar. Você é muito mais importante quando fala do que ama do que quando fala do que vende. Essa frase não é minha, é do WGSN, se eu não me engano. Então, a gente tem que criar... a gente falava dos 8 P's, né, do marketing, né, que toda marca deveria ter, toda estratégia deveria ter. E hoje, na verdade, é o propósito, né? Tipo assim, você tem que ter essa coisa do propósito. E eu ainda diria que o que está por debaixo do propósito, ali como se fosse uma toalha, né? O propósito, ele virou a pirâmide inteira, né? Antigamente a gente tinha os 8 P's, né? E o propósito hoje ele virou a pirâmide inteira. Eu diria que o tapete do propósito é a verdade, né? Que esse propósito seja verdade. E dentro da verdade, cada retalho desse tapete, inventei isso agora, tá, gente? Não é um conceito não, mas é só para vocês entenderem. Igor, porque é cada retalho desse tapete é a personalidade da tua marca. A sua marca só vai ter verdade se ela tiver tudo muito bem identificado. Quem ela é, qual é a música preferida, quais são as músicas que circundam o universo da marca. Qual é os filmes que inspiram e que fizeram eu ser quem eu sou, a marca ser quem é. Se não tiver filme, você vai pensar num filme inspiracional, por exemplo. A Neomind pode ser... A Neomind, a minha agência, ela pode ser representada por Clube dos Cinco, do John Hughes, ela pode ser representada por Tron, né, de 1900. A MTV que você assistia muito também, né? A MTV que eu assistia muito, mas pensando em filmes... Né, você pode pegar cenas de filmes e escrever o que você quiser em cima. Você pode colocar um GIF daquele filme. Vamos dizer, vou dar um exemplo para você. Tá? Ocean Immersion. Ocean Immersion é um trava-língua, né? É um trava-língua. Mas é bom. Eu inglês também, Igor, porque eu tenho na cabeça, depois que eu passei. Não, mas é bom isso. É bom isso. As pessoas querem repetir. Não, as pessoas fazem as pessoas repetirem. Eu uma vez cuidei de uma marca chamada In Mais Up, no Rio de Janeiro. Era do dono da Inega, daqueles jeans incríveis. Eu era assessor de imprensa. E eu não sabia falar o nome da marca. Eu cheguei lá chamando que era In Up. Uma amiga minha falava In Plus Up. Por quê? Porque era um símbolo, era muito moderna para a época, era o mais. E aí eu meio que dei uma sugestão de que quando as pessoas entrassem no website, que não era e-commerce, elas poderiam ouvir um áudio de várias meninas, era uma marca jovem, falando In Mais Up, 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 In Mais Up. Criar ali um jingle, uma conversa, um burburinho. Eu vou ter que fazer isso também, viu? E é uma lembrança sonora da marca também, que também é branding, né? Essa repetição de Ocean Immersion, é muito interessante para você fazer alguma coisa que grude, virar uma vinheta de um podcast, por exemplo. Mas vamos imaginar que eu queria dar um exemplo, né, para sua marca, de uma aplicabilidade de algum conceito de cinema, né, por exemplo. Vamos dizer que você fala... Então, assim, para eu ter um pouquinho mais de informação, porque eu conheço, a gente tem mais 22 minutos? Sim, eu ia te falar, Igor, para a gente também falar da diferença do branding mais corporativo ou para marcas, do branding pessoal também. Porque muita gente não entende essa importância eu queria de que você trabalhar o branding pessoal. Ótimo. Também.
eu acho que a gente pode terminar falando disso. O que você acha? Você tem mais ser. alguma pergunta que ficou de fora? Deixa eu ver. Porque agora, o que eu queria sugerir? Que você falasse durante 2 minutos sobre a Ocean Immersion para mim. E eu vou, tipo assim, te sugerir como você aplicaria uma cena de cinema na sua comunicação. Então vá, eu Que você explico acha? a descrição do que ela é ou mais o lado inspiracional? Você tem 2 minutos para falar. Não, a descrição. Então vamos. É uma escola digital que eu quero, enfim, ensinar as pessoas a terem capacidades, ou seja, skills do mercado de trabalho na área do oceano. Porque eu vejo muita gente trabalhando de graça, muita gente desvalorizando o seu trabalho e pessoas trabalhando na área da sustentabilidade que não tem a mínima noção de que isso tem que ser realmente um trabalho. Então tem muita gente que às vezes está começando um Instagram, está começando um projeto zero lixo, está começando alguma coisa na área digital, ainda não entenderam, por exemplo, o que é uma marca nativa digital, o que é uma marca que nasce na internet, um projeto que nasce na internet, e não consegue ainda dar essa visão. Então eu quero auxiliar essas pessoas que estão bem Não nesse consegue dar a comecinho. visão. Mas são as pessoas que não têm conceitos de sustentabilidade ou que não conseguem aplicar no digital. Não, elas sabem de sustentabilidade, elas estão perdidas em como se comunicar. Elas sabem muito de sustentabilidade, mas estão completamente perdidas em como se comunicar. E elas precisam de um auxílio, tanto na parte, né, de, digamos, inteligência financeira e de como cobrar pelo seu serviço, como valorizar o seu trabalho de uma forma certa, né? Porque senão ela acaba prejudicando todo um mercado inteiro de pessoas atrás. Tanto da parte da comunicação também, porque o que eu mais vejo são profissionais que não sabem se valorizar, então acabam dando aí mais do que podem, como trabalho voluntário, etc. E pessoas que também têm uma paixão muito grande, mas não sabem comunicar aquilo. Então comunicam, por exemplo, de uma forma muito científica que não chega no público. Então é uma escola, mas você vai dar cursos ou ou são consultorias? Pode ser os dois, consultorias, mentorias e cursos. Me dá e tem curso já? Você já tem algum curso? Estamos que você vai trabalhando fazer? No escopo. Sim. Tá bom. Então, eu diria, por exemplo, olha só, que desse lado, o lado do oceano, ele é super vasto, né? Eu iria para o lado das artes plásticas, eu pesquisaria imagens de videoarte, de coisas relacionadas ao oceano, poéticas, que você pode pegar ali no InShot, fazer um post com uma imagem de um oceano, e às vezes pode ser só a obra do artista e você dá o crédito, ou às vezes você vai pegar uma imagem de oceano batendo e vai escrever alguma coisa em cima, com som e com imagem, né? Mas eu iria para essa pegada videoarte do post. Pensando em cinema, eu brincaria quase como meme, né? Sei lá, me dá um dado que você descobriu recentemente ou que você postou recentemente para eu tentar adaptar. Um dado? Isso é meu galgo, né? Meu bebê. É um dado. Vamos assim, lá, que você postou. dado. Olha, se o oceano fosse um país, ele seria a 7ª maior economia do mundo. Pronto, é um dado. De tanto dinheiro que tem circulando no oceano. Eu acho que, tipo assim, tem uma cena. Eu não sei se esse filme encaixa com a brand persona da Ocean Immersion. Mas eu sei, assim, que, tipo, tem uma cena. Qual é o filme, gente? Que se o oceano fosse um país, ele seria. A 7ª maior economia do mundo. A 7ª maior economia do mundo. Tem que ser eu fico pensando que fale sobre globalização, sobre comércio. Não, mas eu fico pensando assim, não, imagens para mim, o oceano ele é muito forte. Eu acho que ele é muito rico e eu iria para ele. Eu não sei, eu usaria assim, às vezes, alguma imagem falando de... Sei lá, eu pegaria uma cena que você não precisa acreditar o filme, na verdade. A pessoa não precisa saber que ela está vendo a imagem daquele filme. Você pode pegar alguma imagem. Eu estou falando aqui de um processo de pesquisa curatorial, da onde você vai começar a pesquisar uma referência para aquele teu post não ser o fundo azul com a folhinha do lado e 3 linhas escrito, entendeu? Você pode colocar um GIF, sei lá, tem um filme Náufrago do Tom Hanks, às vezes tem aquela coisa tipo do barco, no barco, né? Eu acho que se apropriar um pouco dessa linguagem do meme com filme é uma coisa super clássica, mas às vezes você pode pegar trechos dos filmes, né? No YouTube mesmo, filmar a tela, cortar no InShot, né? Agora tem o Reels também que corta, mas é vertical. E você aplicar a lettering em cima para falar outra coisa. Eu vou dar um exemplo, né? A mentoria agora, um spoiler para quem assistir
esse vídeo, né? Essa live agora ou depois, né? Depois que vai ficar gravada no seu perfil. Vai. O Power Boost, né? Que é essa mentoria coletiva, eu decidi que estava na hora, né? Quem faz isso super bem é a Deia Buriti, do The Best Digital. Não sei se você conhece. Você conhece? Não conheço, mas já vou o perfil digitar The aqui. Best Digital. A Deia é uma amiga de muito tempo. Ela hoje está se posicionando como uma especialista de tráfego para mulheres. Esse conceito do Pinterest como geração de tráfego eu aprendi com ela. E ela criou uma brand persona ali muito focada no sexy, na linguagem sexy. Então ela chama as mulheres, né, as seguidoras de Red Lippers, que é uma forma dela amalgamar a comunidade digital. Sim. Como, né, a Liz Val, ela chama de Hermiones, quem é muito antigo, e né, criar nomes para essa comunidade. E a Deia, ela pegou uma coisa de anos 90, então ela pega qualquer imagem de moda dos anos 90 e ela fala, hoje vamos conversar, e é a Naomi Campbell com o telefone. Então, assim, eu no Power Boost agora, na comunicação que a gente vai ter, eu peguei o Clube dos Cinco, que é um filme que eu amo, né, tipo do John Hughes, que inspirou muito a minha personalidade, o meu jeito de vestir hoje, depois dos 35, eu diria, e influenciou muito eu até hoje como pessoa. Eu vejo, eu me emociono, e eu acho esse filme muito visual. Ele tem uma infinidade de GIFs. Então a gente decidiu que a gente vai usar várias cenas do filme para dar unidade ao Power Boost de um jeito super novo. A gente não vai colocar só o filme, tem uma interferência. Sim. Então, assim, né, mas não vou dizer exatamente o que é, né? Não, na verdade eu posso dizer. Né, na verdade a gente vai pegar as fotos dos personagens e vai botar meu rosto, como se fosse uma máscara. Ah, que legal. Entendeu? Então, em vez de usar a minha imagem lá, de comunicar algum conceito usar minha imagem lá de mentor, né? Como vários mentores têm, legal. Pro cara, ele acha que ele pode cobrar mais caro se ele estiver aparecendo com uma jaqueta de couro de braços cruzados. Assim? Entendeu? Eu não penso muito assim. Eu penso que eu quero chamar a atenção de quem gosta também daquele filme, quem me segue, que já tem essa conexão cultural e que possivelmente, por ser um curso, uma mentoria tão ampla, né, muita gente em momento de home office, de isolamento pandêmico, precisa ampliar seus skills. Sim. E aí agora eu queria falar um pouquinho da coisa de... Você queria que eu falasse mais de marca pessoal e valorização do seu passe? Como é que a gente, para quem nunca começou a pensar sobre isso, deveria tentar fazer uma coisa sozinho ou contratar um profissional? Essa que é a grande coisa, porque depende, né? Se você tem dinheiro, você contrata. Mas tem gente que não tem dinheiro. Sim. Entendeu? A gente tem que entender que, né, hoje nós somos muito privilegiados de ainda conseguir trabalhar. Tem muita gente desempregada, tem muita gente, especialmente por conta, né, das diretrizes dos Estados Unidos, do Brasil, assim, tipo, né, aqui, por exemplo, quando a pandemia começou, eles liberaram 2 semanas depois um auxílio para quem é MEI. Não, sim. Que não é MEI aqui, né? Aqui é recibo verde, é profissional independente. Sim, aqui em Portugal, é verdade. Né? Então, assim, tipo, é muito diferente do que aconteceu no Brasil, do que aconteceu nos Estados Unidos, até que as pessoas tem muita gente desempregada, inclusive aqui em Portugal também. Então, depois que isso aconteceu, a gente começa a parecer que nosso trabalho vale menos, né? Porque a gente não tem trabalho, então a pessoa chega e fala, mas você precisa participar dessa live. E aí a gente vai responder perguntas das pessoas. Não, peraí, para participar de uma live e falar com você, tipo assim, como uma conversa, como uma entrevista, como a gente está fazendo, tudo bem. Mas sim. Agora... Desculpa que eu estou me alongando aqui. Mas agora... eu estou com a perna dobrada. Mas agora, tipo assim, responder pergunta dos seus clientes. Aconteceu um caso recente, né, de um fotógrafo que foi chamado para fazer uma matéria de um editorial de moda, né? Ele chegou lá, maquiou o modelo, o editorial aumentou de 5 para 7 páginas, ele descobriu que era um editorial patrocinado, um publi, e ele ainda teve que maquiar a dona da marca para uma foto, para um outro evento. Então é aquela coisa, o cara é chamado por um valor reduzido para fazer um job, o job é publicitário, né? Ele é chamado para fazer um job jornalístico, que já vale menos. E aí o job é publicitário, que valeria tipo 10 vezes mais do que aquele valor, e ele ainda tem que fazer outras coisas. Pós-pandemia, a mesma coisa, né?
Se você antes cobrava X por 30 posts, ou por uma consultoria de 6 horas, ou por uma aula, por uma mentoria online As coisas mudam, né? de 1 hora, né? Tipo assim, as coisas mudam, você começa. Então, mas é muito importante que os profissionais de sustentabilidade, que as pessoas ligadas ao oceano especificamente, criem o seu diferencial, né? Criem o seu nicho. Defina Saiba pelo cobrar por menos, isso sei lá, também, as suas. né? Defina pelo menos, sei lá, as suas 3 sementes centrais, né? O que são as suas. Você não consegue fazer a brand persona, você não sabe qual é o teu arquétipo, meu Deus, muito difícil resumir a marca em 26 palavras, nem o emoji brand eu consigo, então resume as suas 3 sementes centrais, aqueles 3 elementos indissociáveis. Eu vou fazer um post hoje no meu perfil pessoal, Sobre explicando isso. o que é semente central, por acaso, eu lembrei agora. Né? Definir você com 3 sementes centrais. Você vai ter um guia, né? Uma guideline para criação ou de conteúdo de estratégia ou para responder as pessoas no saque 2.0, entendeu? Todo mundo precisa de um guideline. E dentro desse guideline, tenta colocar alguma coisa que é só sua. E essa coisa que é só sua, ela vai fazer você se posicionar de uma forma um pouco mais nichada. E aí, meu bem, o tempo que você gasta olhando para a grama, se a grama do vizinho tá né? verde, você esquece de olhar para dentro, frase do Carlos Marx. Nossa, Né? eu Não acho que minha, isso mas... é tão verdade, ô Igor, porque assim, às vezes eu Olha para vejo... dentro, sim, A gente tem não que é olhar para a olhar, concorrência. e tem que olhar assim, o que é que eu posso trazer de diferencial para esse mercado que eu estou inserido. Porque a gente está aqui falando de oceanos hoje, né? Tem muita gente que está trabalhando no setor Isso. marítimo ou E mesmo aí, por na exemplo, conservação. E a pessoa não sabe o isso. que é que ela tem para trazer de diferente Deixa eu dar um do que exemplo, já por existe, exemplo. né? São 3 exemplos. Então, me dê 3 exemplos de empresas que trabalham com o oceano. Você é uma escola de capacitação, de treinamento, né? Me dá um outro exemplo. Com oceanos. Olha, eu sei Tem uma empresa que pode ser de limpeza, de praias e oceanos, Sim, alguma tem coisa. uma que eu adoro, que é Tá? aquela The Ocean Cleanup, que é um projeto assim gigantesco de limpeza do oceano. Legal. Fala um terceiro. Deixa eu pensar. Uma empresa, sei lá, poderia ser alguma coisa de Tem uma que eu gosto muito também, uma menina que faz turismo canudos. oceânico. Olha, eu tô pensando nessa, é uma menina que faz canudo e copo com algas. Se chama Loliware, Legal. também amo. Temos 3 empresas que trabalham com o oceano. O diferencial da Ocean Immersion é que ela fez um processo de branding profundo que vai demorar anos, às vezes, para aparecer tudo, né, Ana? Eu acho tipo, é uma ainda coisa não que a gente consigo cria. transmitir tudo. Não Porque eu falo consegue. que ainda tem E tanta aí, coisa. E tem coisa que eu quero, por exemplo, um dia que eu criar um produto, Igor, trazer isso para um produto. Ou uma outra coisa, sei lá, uma comunicação quando você online, me fala uma de uma campanha. empresa de. Quando você me fala de uma empresa que limpa praias e oceanos e uma outra que faz canudo com alga, eu não sei como eles teriam a mesma comunicação, porque para mim são Totalmente universos diferente, completamente diferentes. Porque o universo imagético da. Depois você marca eles nessa live, né? Sim, Pra eles verem. são pessoas dos Estados Unidos, mas eu posso marcar. Ah, tá. Aí teria que traduzir. Mas, por exemplo, essa é uma ONG que faz canudos com algas? Não, é uma empresa. Não, é uma empresa. A empresa que faz canudos com algas, o universo inspiracional, a timeline dela tem que ser fundo do mar. Tem que Ela é ser muito totalmente... futurista, assim, é tudo muito futurista. A Loliware, gente, depois procuram. É muito futurista. Depois eu dou uma muito olhada, bom, mas muito eu penso que a comunicação é boa. Você está dizendo que é boa. Eu quero ver. Mas na minha visão, por exemplo, eu não conheço. É como se fosse um exercício isso. Eu não conheço. Eu diria que ela deveria olhar para o mar como referência de tudo. De geração de conteúdo, de elementos. Né? E aí você está dizendo que é futurista legal, né? Saiu um pouco do comum. A empresa de limpeza, por exemplo, eu vou dar uma estratégia super fora da caixa. A Juju Latuca, que é uma criadora que eu conheço desde menina. O primeiro workshop meu que ela fez, ela tinha 17 anos, estava no colégio. 16. Tinha um blog chamado Ligadas e Antenadas, nos idos de 2000 e blau. E ela hoje é uma super criadora de conteúdo, ela é uma mulher da Collab, ela cria produtos em parcerias com outras marcas. Então ela já fez o óculos criado com canudos de praia das Ereses. Nossa. Né, eles pegaram canudo em praia, amassaram tudo, criaram óculos, é feito com ela. Ela já fez um boné que virou hit com o Alexandre Pavão. Ela já fez muita coisa. O trabalho dela agora é ir pra praia recolher lixo. E ela está fazendo obras de arte, brincos com aglomerados de plástico que ela encontra, aplicações, maxi botões em roupa, e ela vende tudo. E agora parece que ela já teve uma collab com a Farm, que ela fez um brinco de lula, se eu não me engano, que era uma geleia
Ela fez muita coisa, ela já fez uns sapatos, umas bolsas, como outras marcas. Ela é aquela pessoa que só faz collab. Ela vai unindo o nome dela junto com outras marcas. E ela agora, neste momento, ela está trabalhando com plástico que ela coleta das praias e dos oceanos. E ela está criando arte. Uma parceria, Igor, talvez, da marca, da Cleanup, com uma influenciadora dessa. Ela acabou de fazer uma ação para uma marca de esmalte, sei lá, para uma coisa que a marca convidou ela a colher coisas no mar e fazer uma obra e criar uma nail art inspirada pela obra. Eu acho que você Entendeu? falou tudo, ô Igor, porque não é porque eu tenho sei lá, uma loja, vamos supor, uma loja que vende upcycling, que eu tenho que para sempre fazer a mesma coisa. Eu posso pensar em outros produtos também, né? Eu posso pensar em o conceito de upcycling, ele pode estar no tipo da moda, no jeito de fazer conteúdo. Sim. Você sempre pegar, sei lá, uma matéria escrita e você fazer um upcycling nela e pegar 3 e transformar numa. É verdade. E você pode, eu acho que todo mundo hoje, gente, existe um desenho astrológico para novembro muito forte, né? É muito importante eu falar sobre isso, né? E eu me sinto eu acabei de fazer um planejamento que a gente tem dentro da agência, né, o Cosmic Planning, que é um planejamento que a gente, em vez de olhar para as datas de contexto, Dia das Mães, Dia da Independência, a gente olha para o céu. Então, a gente, pelos movimentos planetários e pelas lunações, a gente decide introspecções da marca e momentos que ela deve brilhar, fazer lançamento. Existe um momento em novembro que todo mundo tem que tomar muito cuidado, né? E só não sendo outro a pandemia mostrou. Mas assim, não sabemos. Mas assim, esse evento estelar, ele apareceu em momentos históricos, né? Enfim, isso eu não posso falar agora, porque é o assunto da minha live de novembro do Cosmic Planning na Neon Minds. Tá planejado até dezembro. Então, isso que é planejamento mas o que eu posso dizer, gente, viu? Isso que é planejamento de conteúdo. Todos os dias, né? Exatamente. Gaveta é saúde mental, né? Você fazer 15 posts numa segunda-feira ou numa terça e ficar 2 semanas só seguindo o fluxo, né? Tipo assim, se abastecendo de coisas culturais para ter novas ideias é muito melhor do que fazer todo dia. Mas o que eu estou dizendo de novembro é importante, que a mensagem eu vou dizer, depois da pandemia, depois da quarentena que a gente viveu, todo mundo tem que ter um produto só seu, independente de intermediários. Existe alguma coisa que todo mundo que está assistindo a gente agora, todo mundo que vai assistir depois no seu IGTV, existe alguma coisa que só você sabe fazer. Ou que você faz do seu jeito. Pode ser o teu dia a dia de trabalho, seu modus operandi, mas você coloca alguma coisa só sua. Um gatilho criativo, uma metodologia, você criou uma tabela. Isso pode ser ensinado e mesmo que o seu complexo de sabotador fale que existem pessoas melhores que você que já ensinam isso e que ninguém vai te contratar, tem pessoas que querem fazer com você. E muita gente que está precisando, né, Igor? Porque tanta gente muita gente que está precisando e que não pode pagar talvez o outro cara. Exato. Exatamente. Então é muito importante qualquer empresa. Não é só empresa de upcycling, qualquer empresa, qualquer pessoa, qualquer marca pessoal ter alguma entrega de produto digital, que pode ser um e-book, um checklist, um curso gravado, um workshop ao vivo. Carol, desculpa, não tinha te mandado um beijo. Carol Monte, uma grande amiga minha do Rio. Brand. E a Carol, ela era uma puta produtora musical que largou tudo, porque sempre foi uma fashionista e hoje ela tem uma marca de slow fashion, ela costura tudo sozinho e só faz por demanda. Ela cria as fotos onde ela é a modelo, ela trata as fotos, ela impulsiona os posts, ela faz tudo sozinha. Igor, só uma coisa, a gente tem 1 minuto e 40. Então vamos nos despedir. Não, só para terminar, vou falar muito rápido dessa coisa. Todo mundo tem que se posicionar, todo mundo tem que criar um produto digital para que em novembro ou em próximas fases ruins você não dependa de intermediários e nem de contratantes. Sim. Muito obrigado pelo convite. Igor, foi maravilhoso conversar com você. Deixa o teu Instagram aqui da Neon Mind para o pessoal conhecer também. Vou colocar aqui no comentário, né, da live. Não, mas eu acho que eu vou colocar aqui, mas na verdade vai sair agora. E eu coloco no comentário do IGTV. Ótimo. Pessoal, tá bom? Então nós vamos encerrando essa live grande. por aqui. Obrigada, Igor. Gente, muito obrigada por quem acompanhou a gente. Um beijinho e até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau, Igor. Um beijo. Tchau, tchau. Bom final de semana para todos. Você também.